realizando doações. Guariza. Muito obrigado, Celina Silveira. Assim como disse o Guilherme Pierangeli sobre Capivari, o Beco do Mocarzel, lá em Souzas, também é um lugar que sempre é atingido pelas enchentes. A gente viu a necessidade aí das pessoas de receberem doações. É muito triste a situação e é difícil geograficamente falando, mas algo sempre tem que ser feito, né? Bom, são 3h45. Dia 2 de janeiro, saiu agora há pouco o balanço do CEPAGRE da Unicamp do ano de 2022. Um gráfico impressionante aqui que eu recebi do CEPAGRE da Unicamp. Nós vamos entender com o meteorologista, o pesquisador Bruno Baini, que está com a gente ao vivo no Estúdio CBN. Bruno, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN, com essa informação até quentinha que a gente pode falar, né, já que acabaram de sair os dados de dezembro. Exatamente. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde a todos os ouvintes. Antes de mais nada, desejo a todos vocês aí, da CBN e também todos os seus espectadores, um excelente 2023. Para você também, para toda a equipe do CEPAGRE, né, que sempre nos atende, para a gente falar do balanço, né, um ano que pode ser considerado atípico ou, como a gente vê nesse gráfico, um meio de ano bastante seco, com temperaturas baixas, e um fim de ano com muita chuva, especialmente em dezembro, mas sem aquela temperatura de verão, né? Aquela que a gente está acostumado, aquele sol rachando na cabeça. A gente pode dizer isso, que foi um ano atípico nesse balanço do CEPAGRE, Bruno? Foi. A gente teve assim, alguns eventos bastante marcantes, né, ao longo desse ano. Desde frente fria, onda de frio histórica, né, agora um dezembro com tantas chuvas. É normal a gente ter, né, dentro de cada ano, a variabilidade, né, diferentes meses, o mesmo mês em anos diferentes, né, tem essa variabilidade. Mas a gente teve aí algumas características bem marcantes para esse mês, para esse ano. A gente teve aí setembro e novembro como os meses mais frios, desde que o CEPAGRE começou a fazer as observações meteorológicas. O segundo dezembro mais chuvoso, segundo as informações da nossa estação meteorológica, né? A gente teve um período, quer dizer, além das chuvas volumosas na nossa estação, também tivemos registros ainda mais impressionantes de estações como, por exemplo, a do CIMADEM, que é o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, que possui diversos pluviômetros na cidade. Então a gente vê que em dezembro agora, estações ali mais na região do Jardim das Bandeiras, região do aeroporto, até Córrego Serafim ali tivemos volumes ainda superiores aos que o CEPAGRE registrou. Sim. Bom, eu estou vendo aqui também no balanço de chuva, né? Apesar de 115 milímetros em dezembro, Campinas acaba com uma média menor, 10%, 10 milímetros a menos. É isso mesmo? Eu estou fazendo certo esse cálculo aqui, Bruno? Na verdade, esse 115 é o que excedeu a média histórica para dezembro. O que excedeu? A gente ficou com 115 milímetros acima da média histórica para o mês de dezembro em relação às chuvas. Isso é o que a gente chama de normal climatológica, né, ou a climatologia de chuvas. E até para explicar para o pessoal que escuta, né, a gente usa dados com base em um período de 30 anos a cada mês, né, e a gente faz essas médias com base em 30 anos de dados. E aí a gente obtém esses valores de referência para a precipitação, para a temperatura, né, para cada mês. E isso ajuda a gente a caracterizar o clima da nossa região e também nos ajuda a fazer essas análises, esses balanços meteorológicos para saber o quanto que chuva, temperatura principalmente, né, ficaram próximos ou se afastaram dessas médias, desses valores de referência.
E no caso, dezembro, ele acabou salvando um pouco o ano em termos de acumulado de chuva, apesar de ter causado muitos transtornos, né, em virtude dessas chuvas tão volumosas e recorrentes. Exatamente. Eu estou vendo aqui o acumulado do ano, né? Se a gente pegar o balanço, claro que 115 é muito acima do segundo mês, por exemplo, nessa medição, que é janeiro, que deu 35,3. Mas aí, janeiro choveu 277,6 e em dezembro, com todos esses temporais que causaram esses desastres, essas enchentes, 209,1, ou seja, choveu menos em dezembro do que em janeiro, mas a chuva a gente pode dizer pela média histórica que ela chegou antes, então. Esses valores que você está vendo, eles são os valores de referência, são as médias, né? Então, no caso, dezembro, janeiro e fevereiro são os meses mais chuvosos do ano e eles fazem parte do que a gente chama de verão meteorológico, né? No hemisfério sul, o verão meteorológico é dezembro, janeiro e fevereiro, que coincide aqui para a nossa região com os meses mais chuvosos. E no caso, janeiro é o mês mais chuvoso. Em média, a gente tem aí 277,6 milímetros de chuva. Para esse ano de 2022, janeiro registrou 312,9 milímetros. E dezembro superou esse valor, chegando a 324 milímetros. Sim, 2022 começou e encerrou muito chuvoso. Sem dúvida, Bruno. Agora sim, eu estou acompanhando esses dados aqui. Ou seja, é algo que ele passa, né? Ele ultrapassa qualquer média, qualquer expectativa. E tem alguma explicação para isso? Para dezembro agora, né, que foi um mês muito marcante pelas chuvas, a gente teve os dias, né, que mais concentraram precipitação foram ali a primeira semana do mês, e a gente teve ali uma sequência de dias muito chuvosos, eventos extremos, e a última semana do mês, né? E aí as explicações são um pouquinho distintas, né? Os fenômenos meteorológicos envolvidos ali na primeira semana, a gente tinha uma entrada abundante de umidade sobre o estado de São Paulo, e a gente teve influência do que a gente chama de Alta da Bolívia, que é um sistema meteorológico que atua principalmente no centro-oeste do país, mas que às vezes ele circula um pouco, né, em outras regiões. E no começo de dezembro, esse sistema estava centrado ali no Mato Grosso do Sul, então tinha uma ampla ação sobre o estado de São Paulo também. Ele favorece o desenvolvimento de nuvens profundas, né, de nuvens carregadas, com teor de água bem elevado. Então, esse foi o fenômeno principal associado ali àquelas chuvas no começo de dezembro. Já no final de dezembro, a gente teve a formação da zona de convergência do Atlântico Sul, que é caracterizada também por um canal bem organizado de umidade, né, nesse caso sobre o estado de São Paulo, e que provoca chuvas recorrentes, né, contínuas, por uma sequência de dias. E a gente teve tempestades que ocorreram, chuva localmente forte, né, em alguns pontos da cidade, volumes impressionantes, que causaram aí esses transtornos e não ficaram confinados só a Campinas, né? Inclusive outras cidades da volta sofreram também com as enchentes, o transbordamento dos rios em virtude dessa chuva acumulada, inclusive sobre Campinas. Bom, e também chama a atenção, né, Bruno, nesse gráfico que a gente recebeu do CEPAGRE, né, só reforçando, né, que a chuva foi muito acima da média histórica, ainda não chegou em 2009, quando foram 362 milímetros, né, mas esses 324 que o Bruno falou aqui é algo muito acima da média, que é de 206,5, mas o que chama atenção também é que as temperaturas não foram tão altas, né? Porque o que se pensa, né, quem é leigo no assunto, é o seguinte: quando a temperatura ela fica muito alta, ela forma nuvens de chuva que causam essas tempestades. Isso é algo também diferente pelo fato de a temperatura não ter chegado a esse pico que a gente está acostumado, Bruno?
Olha, parte disso, as temperaturas mais baixas, por exemplo, em dezembro, em alguns casos, elas estão associadas justamente com a ocorrência das chuvas, porque a gente tem mecanismos distintos, né, para a formação de nuvens. Quando a gente tem essas pancadas ou temporais mais típicos de verão, né, de final de tarde, um dos principais mecanismos que dá o início à formação dessas nuvens profundas é justamente a temperatura elevada em superfície. Mas a gente teve muitos eventos meteorológicos, sistemas meteorológicos, que já formavam nuvens e desenvolviam nuvens muito cedo, já no período da manhã. Então, por exemplo, a gente teve chuvas muito fortes no começo de dezembro, que ocorreram ali no final da manhã já, porque a condição meteorológica favorecia. A gente tinha forças que a gente chama de dinâmicas, que favoreciam, né, o levantamento do ar, da umidade em superfície a níveis mais profundos da troposfera, formando essas nuvens. Então, a sensação ainda era de tempo abafado, apesar de bastante nebulosidade, e apesar de que o termômetro não marcava um valor tão elevado, a sensação ainda permanecia com um tempo abafado. Então, aqueles dias um pouco mais nublados, abria um solzinho, vinha aquele calorão, mas, em média, as temperaturas não subiam tanto em virtude desse bloqueio pela nebulosidade. Uma consequência a temperatura mais baixa por causa da chuva. Bom, Bruno, agora então, claro, faltam 3 minutos para as 4 da tarde, mas uma última pergunta a gente tem aqui na nossa previsão do tempo. Por enquanto, esse cenário para janeiro ele deve ser mantido, né? Ainda com chuvas de forte intensidade. Exatamente. E especialmente agora, nessa primeira semana, a gente tem expectativa de muita chuva, agora para os próximos dias. Né, a gente deve ter chuvas, inclusive, muito volumosas, com picos de intensidade, principalmente na quarta e na quinta-feira, mas ainda hoje há a possibilidade de temporais na região. Amanhã também a expectativa aumenta, né, de temporais. E para as semanas seguintes, a tendência é de chuvas mais dentro da normalidade. Mas vale lembrar que, sendo janeiro o mês mais chuvoso do ano, e tendo, né, as chuvas nessa época do ano sendo principalmente causadas por pancadas ou temporais e pela ocorrência, né, da zona de convergência do Atlântico Sul, vale atenção ao longo de todo o mês. Né, a previsão do tempo ela serve para trazer um detalhamento maior das condições esperadas e os riscos também associados. Então, mantendo chuvas na média para janeiro é um indicativo que vem eventos extremos. Fica aí a dica, né? E sabendo que vai ter muito trabalho, né? Aqui na cidade de Campinas, na região também, até o próprio Bruno Baini citou, né? Outras cidades da região como Capivari. Quero agradecer então o Bruno Baini, ele é meteorologista, é pesquisador do CEPAGRE da Unicamp, comentando aqui com a gente a maior média desde 2009, o segundo maior contabilizado na história desde 1993 no CEPAGRE da Unicamp, 324 milímetros de chuva no mês de dezembro e uma temperatura um pouquinho mais baixa em consequência das chuvas. Bruno, muito obrigado por nos atender, um grande abraço, uma boa tarde, feliz ano novo mais uma vez. Disponha, estamos aqui para isso. Um abraço a todos. Obrigado.